E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa onde nós, Síndico 5 Estrelas, falamos sobre os assuntos do dia a dia do condomínio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações das novidades da Conde TV. Hoje nosso programa está um pouquinho diferente, a gente está com um convidado especial aqui, o Cristiano do Grupo Vórtico. Ele vai falar um pouco com a gente sobre o tema de hoje. Cristiano, se apresente para o pessoal te conhecer. Meu nome é Cristiano, sou sócio proprietário do Grupo Vórtico. A gente atua na Baixada Santista e Grande São Paulo. O Grupo Vórtico ele tem 3 pilares, né? O primeiro pilar é da construção e arquitetura. A gente tem também a parte de análises técnicas e a parte de combate a incêndio. A arquitetura e construção, a gente mexe com projeto e reforma, construção. A parte de análises técnicas, a gente trabalha com a parte de laudos, gerenciamento de obra, e a parte do AVCB, combate a incêndio, a gente trabalha com projeto, execução, até a liberação do AVCB, a obtenção também do AVCB, que é muito importante aí para o condomínio, né? E primeiramente gostaria de agradecer a Condomínio Soluções pelo convite, tá? Bom, gente, já que temos hoje um convidado especial, vamos aproveitá-lo e falar um pouquinho sobre o AVCB. Seja bem-vindo, Cristiano. Vamos explorar um pouco o seu conhecimento. Então, o tema hoje será AVCB em condomínios e seus desdobramentos, como obter, como manter e etc. Vamos lá, Walter, falar um pouquinho sobre isso? O importante aqui, vocês também já fizeram implantação, o importante é que a gente diferencie um pouco um condomínio mais antigo que a gente pega para um condomínio em implantação. Normalmente o condomínio em implantação recebe o AVCB com validade de 1 ano, né? Logo que a construtora fez, é um condomínio, um AVCB de habites, vamos dizer assim, e depois o condomínio, logo depois desses 12 meses, tem que fazer essa renovação e acaba contratando empresas, assessorias, no caso como o Grupo Vórtico. E aí eu pergunto para o Cristiano aí, quais são as exigências, né? Uma das exigências ou algumas, tipo laudos, o que a gente precisa ter, o que o bombeiro exige, né? Qual a instrução normativa para a gente poder fazer uma renovação de AVCB, principalmente depois que a gente recebe da construtora ou mesmo de um condomínio mais antigo. Quando o prédio ele é novo, tá? É concedido o AVCB por 1 ano, tá? Até formar os moradores para a gente ter a primeira brigada. Então, para obtenção, para renovação. Ok? E aí, o que precisa para fazer essa renovação? Precisa de vários laudos. Se o prédio tem gerador, precisa de laudo de gerador. Se o prédio tem o SPDA, das instalações elétricas, que é importante, tá? E o gás. Se for prédio comercial, não tem gás, né? Mas se for prédio residencial, tem que ter o laudo do gás. E a brigada, entendeu? Então, assim, é um processo moroso que demora. Tem prédios aí que, assim, ele fecha com a gente 1 mês antes de vencer e já quer que tenha a obtenção da AVCB já antes do vencimento. Não consegue, a gente não consegue fazer isso. É um negócio moroso que demora. Você tem aí no mínimo 6 meses para fazer todo esse processo de renovação da AVCB. Então, se você tem um prédio aí que vai vencer, 6 meses antes você começa a fazer esse processo, porque é um negócio que demora, entendeu? Uma pergunta que eu queria fazer aqui é em relação a construções muito antigas, né? Eu tenho um prédio aí que 48 anos e a gente imagina, né, que nesses últimos 45 anos muita coisa mudou, né? E esse prédio em questão está sem AVCB há mais de 10, né? Então, nós tivemos que fazer uma série de adequações, né? E eu gostaria de saber de você quais são as adequações mais comuns em prédios muito antigos. Exemplo, corrimão, de escada, etc. Tá. A primeira coisa quando a gente pega um prédio aí com mais de 40, 50 anos é ver se a gente pega se tem um síndico, a gente pega a procuração do síndico e resgata esse projeto no bombeiro. Aí pega esse projeto e dá uma analisada. Óbvio, o projeto é de 40, 50 anos. As instruções técnicas do bombeiro, a última foi atualização, acho que foi em 2019, se não me engano, e teve uma outra em 2021. Então, é negócio muito dinâmico. E aí, aqui que a gente faz? Porque assim, de 40, 50 anos atrás, teve só o primeiro projeto da obtenção do ABITS. E aí a pessoa não mexeu mais. É aí que a gente pega esse projeto no bombeiro e faz o novo projeto, tá?
E aí a gente dá a entrada no bombeiro, aí é analisado esse projeto e volta pra gente, aí vai. Até o projeto tá ok. Estando ok o projeto, aí o projeto pediu. Um exemplo, a gente está fazendo uma renovação de um prédio de 20 anos que não tinha detecção de fumaça, que na época não precisava. Aí o prédio vai ter que fazer toda a adequação de detecção de fumaça nas salas, nos andares, térreo, subsolo, no prédio inteiro. Então, ou seja, mesmo ele sendo constituído no momento que não precisava, sim, hoje em dia ele precisa se adequar. Prédio de 2001, se não me engano, e aí não tinha detecção na época, mas assim, com as novas instruções técnicas, tem que adequar. Então é um negócio assim, que o prédio não está preparada. Porque, só para esse prédio foi quase R$80 mil. Mas deixa eu custo... já pegar um pouco de carona nisso, já que o Gustavo roubou a minha pergunta. Tem prédios que a gente sabe que você não vai conseguir fazer uma estrutura, por exemplo, para fazer uma instalação de porta corta-fogo, por conta da estrutura antiga deles. Isso acontece muito em Santos, nos prédios que tem lá, que a escada desce em torno do hall, então você não consegue criar as portas corta-fogo. E tem muito prédio assim. Centro de São Paulo tem essa situação, E nem o sistema de exaustão. Você não tem como fazer um sistema de exaustão, você não tem, às vezes, um sistema de ventilação permanente dentro dos andares para poder fazer toda essa situação. O Corpo de Bombeiros, quando ele faz esse tipo de avaliação de um projeto novo, de uma adequação de projeto, eles usam um pouco desse bom senso ou eles soltam o se vira? Então, o que você falou, nas escadas, tem prédio que ainda você consegue fazer uma compartimentação da escada. E tem prédio que você não consegue. Aí o que o bombeiro aprova? Colocar porta corta-fogo nas unidades autônomas. Então na entrada você tem que colocar uma porta corta-fogo. No apartamento? No apartamento, na entrada do apartamento. Tem empresas que vendem, né, uma porta, não aquela porta corta-fogo rústica, né, que nem em escadaria, mas tem porta própria para ou escritório comercial ou apartamentos, que já é própria para 90 minutos, né, de contenção de fogo. Eu acho que é importante a gente deixar até uma situação para quem está assistindo a gente, o porquê essas instruções elas mudam, né? Acho que somos mais antigos aí, eu e você, somos mais velhos, na verdade. Toda vez que a gente faz um curso, um treinamento de brigada de incêndio, a gente recebe aquele videozinho do Joelma, né? Então muitas coisas partiram de lá para cá, né? Então as instruções elas vão mudando de acordo também com as coisas que vão acontecendo. Foi o incêndio da Boate Kiss, então por isso que tem muitas normas diferentes, né? Muitas alterações das instruções normativas. E o condomínio, na verdade, tem que se adequar, e não é porque a norma está pedindo, na realidade o condomínio tem que se adequar porque é a segurança daquele condomínio, a segurança daquelas pessoas. Certo, mano? Você sabe que eu uso uma estratégia, muitas vezes, principalmente quando eu estou com prédios mais antigos, como esse caso da falta de compartimentação de escadas, e até questões culturais, como a famosa lixeira na antecâmara da escada e tudo que a gente acaba enfrentando. Eu uso a estratégia de muitas vezes pedir a primeira vistoria do bombeiro para tomar um comunique-se, já sabendo que eu vou tomar esse comunique-se, né? Porque ele serve não só para me orientar em cima daquilo que o bombeiro vai me pedir, porque, por exemplo, eu estou imaginando que ele vai exigir o corrimão contínuo. De repente ele olha aquele prédio e fala, não precisa do corrimão contínuo, mas ele me manda tirar as lixeiras da antecâmara. E a instrução do bombeiro, por incrível que pareça, ela vale mais do que a do síndico lá dentro. Você disse para todo mundo, o bombeiro mandou tirar e ninguém reclama. Acabou. Se o síndico some com as lixeiras, cara, eu sou destituído em 2 minutos porque não tenho mais lixeira no andar, né? Uma pergunta em cima disso, Mauro. Quando você faz esse chamado e abre um comunique-se, caso o condomínio não opte por fazer as adequações, não fica vulnerável para multas, então, né? mas uma vez que você está com o processo de AVCB correndo, você tem um prazo. Depois que você fez, tem um ano. Me corrija, você tem um ano. A partir do momento que você fez a primeira vistoria, você tem 1 ano para resolver aquilo e fazer a segunda vistoria. Porque quando você paga a tal da taxa FEPOM, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é que é lá em Santos. É igual, é Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, então você paga uma taxa FEPOM, você tem direito a 2 vistorias. Não, primeira e mais uma, né? A primeira e mais uma. Isso. A primeira ele te comunica, você pede a segunda para revisão. Se você não passa na segunda também, você tem que pagar uma nova taxa FEPOM. Uma outra taxa. Mas aí você, por exemplo, se nessa primeira vistoria ele identificou uma série de anormalidades, né? Você tem 1 ano para corrigir. E se não corrigir, aí fica... Não, aí você fica desprovido do AVCB, né? Vai ter que pagar de novo. Você vai ter que pagar outra taxa FEPOM porque você perdeu o a preocupação prazo. seria uma autuação
da prefeitura ou do bombeiro em cima daquilo que foi levantado. Aqui sim, o que nós do Grupo Vortic a gente faz quando a gente fecha uma renovação da BCB? A gente primeiro faz uma pré-vistoria. O que a gente faz a vistoria no prédio, que você falou, lixeira em escada, isso não é proibido, não pode. Aí a gente testa os hidrantes, vê se está funcionando, testa a detecção de fumaça, vê se está funcionando, porque, assim, se a gente chama o bombeiro de início, aí vê que a bomba de incêndio não está funcionando, é complicado. Como aconteceu, a gente vê acontecer em vários casos. A gente vai lá testar a mangueira, a bomba não entra. Aliás, só corrigindo um pouco meu negócio, não faço esse negócio da vistoria, assim, direto, sem ter uma consultoria. A gente sempre tem a consultoria. Claro. É que você tem, às vezes, a questão política da coisa, como a lixeira na anticâmara, que todo mundo sabe que não pode. Mas tem que ouvir do bombeiro. Mas tem que ouvir do bombeiro que, olha, se não tiver, você vai tomar multa. Porque se a gente faz alguma coisa... E mesmo assim é difícil. Mesmo assim sim. é difícil. Mesmo assim é difícil. O Cristiano falou de uma adequação, né, de 80 mil, né, para fazer... para fazer detecção de fumaça. Detecção de fumaça. Eu tenho um condomínio em Santa Mara, esse tem mais de 45 anos. As válvulas redutoras ficavam no 11º andar, só que a hora que você abria a porta de emergência para sair, esbarrava na casinha da válvula redutora, ou seja, não abria a porta por completo. Sim. Ou seja, não conseguia fazer o AVCB. Tivemos que fazer um projeto, colocar as válvulas redutoras no térreo. Aí foi gasto 400 mil reais para fazer essa adequação. Em prédio em Santos, a gente fez um projeto, né, que tem um prédio antigo, tinha mais de 40 anos, e pediu hidrante lá. A gente tem que fazer todo o hidrante do prédio. Eu sou síndico de um prédio de 87, construído em 87, que a gente teve que isolar a bomba de incêndio, porque a bomba de incêndio é perto da casa de máquinas do elevador. Enclausurar, né? Teve que enclausurar, botar porta corta-fogo, fazer tudo, senão também não saía. Agora, desculpa Pode falar. te atrapalhar, tá? Mestre. Ainda mais hoje que ele veio com a camisa. Hoje ele tá empolgado. Mas assim, eu acho que o grande problema que a gente enfrenta também é que não existe um padrão entre os bombeiros que vistoriam. Você também está preso à situação. O bombeiro vai lá, olha, e, assim, dependendo do humor que ele tá e de como o zelador recebeu ele, é mais fácil ou mais difícil de você receber. Exatamente. Por isso que é bom né? o comunique-se, porque ele quando volta, ele volta em cima do comunique-se. Exato. É importante então, não passar o prazo. Você sabe que, até brincando, teve um condomínio que passou o negócio da lixeira na anticâmara. E o bombeiro, por quê? O bombeiro não viu. Sim. Entendeu? Ele não vistoriou, não viu. Eu falei, agora eu vou levar mais 5 anos para conseguir tirar a lixeira dos andares, entendeu? Porque assim, fica na mão da pessoa, né? Do bombeiro, né? Exatamente. Então, tem coisas que ele vê, tem coisa que passa. Deixa eu aproveitar, fazer uma perguntinha aqui, que vai me ajudar muito se ele tiver uma solução. Nós sofremos, não sei se você... Os furtos. Um furto de bico de mangueira de incêndio. O bico de direto. mangueira. E aí, você conhece, você tem ciência de algum dispositivo que ajuda a resolver essa questão, sei lá, porque essa porta não pode ficar você não travada. pode trancar né? a porta do hidrante. Tem prédios que colocam um sistema de alarme, tá? E tem até uns que são... Não precisa nem de fiação, passar fiação. Tem uns que tem a bateria, que é aquele... um aqui, e você abre, ele já toca... No próprio mecanismo ali tem a sirene que ele toca, e toca alto. Legal. E tem também para colocar aquele... Adesivo de lacre. Nome? Lacre. O adesivo de lacre. Eu faço lacre, mas assim, eu gasto uma fortuna com lacres porque toda hora aparece um rompido, né? Eu vi esse tempo atrás, me apresentaram um dispositivo que ele ficava acionado quando você disparava o alarme de emergência, a porta fica travada. Quando você aciona o alarme de emergência, destrava todos da torre inteira. Isso é interessante. É interessante, legal. porém tem alguns prédios, eles colocam a válvula de mangueira junto com o medidor de água, né? Então você tem que abrir para poder medir a água, aí você acaba não conseguindo. Eu tive 2 condomínios recentemente, esse ano, com esse tipo de furto. Na verdade, a gente acabou colocando câmeras. Então a gente colocou câmera nos corredores, que a câmera está voltada para o hidrante e para a porta corta-fogo. Então a gente evitou algumas coisas, algumas situações, né? A porta corta-fogo, o hidrante está de frente para o elevador. Então a gente acabou matando assim a parte do elevador, mais a porta corta-fogo e o hidrante. E meio que resolveu um pouco isso. E num outro, na verdade a gente não tem câmeras nos andares, mas o rapaz que roubou também na garagem, ele foi guloso. E aí a câmera da garagem pegou e era um funcionário da terceirizada. Você sabe que eu sofro pra caramba com isso, porque eu pego muito prédio de implantação.
uma das especialidades que a Ethos tem de fazer a implantação. Esses dois eu fiz a implantação. Prédio novo de implantação, e aí você fica naquela situação, se eu deixar, vão roubar. Se eu tirar, vão me denunciar. Entendeu? Então, você é obrigado, como um síndico num prédio de implantação, a escolher o risco que você quer correr. Entendeu? Porque é o tipo de situação... Eu prefiro, em muitos casos, retirar, deixar em lugares estratégicos, armazenados ali de fácil acesso, obviamente, para numa emergência poder pegar. Porque se eu deixar e me roubarem, eu vou ter o equipamento destruído e não vai ser eficiente para o combate a incêndio, né? Então é uma situação que a gente sofre muito, principalmente nos primeiros 3, 6 meses de implantação de prédio, porque você não tem dinheiro para colocar câmera, você tem prestador de serviço, tem até morador, já vi morador fazendo arte dentro de hidrante e tudo mais. Então é coisa que é bem complicada nessa fase inicial. Lixo, o pessoal deixa lixo às vezes também. Eu tenho um prédio que roubaram um conjunto de mangueira inteiro, cara. Mangueira inteiro. Deixa eu tocar num assunto aqui, até como tu falou, aproveitando a presença do Cristiano, porque nós falamos de coisas que são obrigações, entre aspas, do síndico, né? Contratar uma assessoria, fazer os laudos que a instrução normativa exige, mas temos um problema que envolve os condôminos, que é a brigada de incêndio, a famosa brigada de incêndio. Principalmente quando você tem um condomínio, aqui em São Paulo deve ter bastante também, assim, as construtoras constroem aqueles condomínios próximos de universidades para locação temporária. Essas pessoas não querem ir num treinamento de brigada. Normalmente quem vai no treinamento de brigada é o condômino de fato lá, o proprietário. Um prédio que você tem lá 70%, 80% dele locado, é difícil a pessoa está temporariamente ali, ela não quer nem se envolver com nada do condomínio, quanto mais, ela quer só quebrar as regras. Quanto mais fazer um treinamento de brigada, né? Aí eu queria ver a experiência do Cristiano em relação a isso e depois até de vocês, como é que tem sido isso no condomínio de vocês até aqui em São Paulo? Então, brigada é um negócio muito difícil para a gente conseguir angariar pessoas para fazer o curso. Porque num prédio vertical, você precisa de uma pessoa por pavimento. Por exemplo, tem 20 pavimentos, são uma pessoa, 20 pessoas. E se o prédio tem serviço, você precisa de 70% do efetivo. De zelador, porteiro, limpeza 70%. A gente consegue 70% desse efetivo do pessoal que trabalha lá. Agora, para pegar moradores, é complicado. No final do mês agora, eu tive que fazer 2 vezes uma brigada num prédio, porque só conseguimos 5 pessoas do prédio. Em relação ao que o Walter falou, o pessoal reclama, porque essas brigadas normalmente em horário comercial e dia da semana. Né? Aí os moradores, até tem moradores que querem participar, mas quer que seja feito no sábado, quer que seja feito após o horário, né? E realmente são poucas pessoas que se envolvem, né, Mauro? A gente tem, por exemplo, a Assembleia, 10% dos moradores vão na Assembleia, quem dirá frequentar uma brigada de incêndio, né? Eu costumo fazer algumas campanhas para as brigadas de incêndio. Ganha R$50. Não é nem isso. Não é nem... Meia cota do condomínio. Não, mas é coisa para incentivar, mostrar que o assunto, assim, ele é no mínimo interessante, a pessoa conhecer como é que se propaga o fogo, conhecer como é que as coisas acontecem, conhecer por que você tem tipos de extintores diferentes. E uma estratégia que eu usei que até deu certo nas primeiras brigadas dos condomínios, era de chamar as crianças, porque eu fazia para as crianças, falava assim, cara, uma das coisas que eu mais queria fazer quando eu era moleque e morava em prédio era usar o extintor, era testar o extintor. Esse é o dia para você fazer isso, de uma forma legal, que você não vai ser multado, não vai ter nada, você vai poder brincar com o extintor, entender para que ele funciona e saber o porquê que você não pode usar ele para brincadeira normal. Então, em alguns condomínios, quando eu faço a primeira, às vezes até a segundo treinamento de brigada, isso funciona porque a criança fica atiçada para ir, aí o pai vai junto para também, porque, ela vai mexer com fogo, com extintor, então eu vou acompanhar meu filho, entendeu? E aí acaba trazendo um pouco de participação, mas longe de ser uma por pavimento. Essa estratégia é legal. Então, e em 100% das pessoas que fazem o curso da brigada, assim, só se a pessoa trabalha numa indústria e faz brigada anualmente ou se participou.
Porque tem gente que não sabe tirar o lacre do extintor, não sabe como que manuseia a mangueira de incêndio, não sabe como abre a válvula. Então, nossa, que legal. Então, é negócio assim, você tem que estar ali, não é na hora que no incêndio, o que eu faço? Tem um extintor ali, eu não sei manusear. E é um negócio importante. A gente está quase chegando no fim do nosso tempo aí. Deixa eu só contar um caso rapidinho para mostrar como é... Não, eu ia fazer só uma pergunta depois. Como é importante isso que o Cristiano falou de você conhecer as coisas. Acho que uns 15, quase 20 anos atrás, ainda num prédio que eu morava, nem sonhava em ser síndico, nada, um apartamento começou a pegar fogo porque deu um curto na tomada da máquina de lavar e começou a subir aquela coisa toda, o fogo pegou de uma forma até leve, tá? E aí, naquele desespero, chama, veio o rapaz, o Honda. O Honda pegou o extintor de água e conforme ele fez aquilo, meu querido, aí virou um incêndio. Tem que saber a classificação do extintor, então, não é? Então, isso aí. Se a pessoa faz uma brigada, e aí, isso deu até briga com a terceirizada, porque como é que um cara que é terceirizado não passou por uma brigada? Então, também é um caso que eu uso um pouco para tentar incentivar o pessoal a conhecer. Porque extintor de pó é para isso, extintor de água é para isso, extintor de CO2 serve para isso, hidrante você usa, hidrante você não usa, e assim vai. Agora, segue é o que a gente fala, a gente pede que as pessoas que assistam a gente e que até se envolvam nesse assunto, porque a gente tem várias matérias aí nos jornais, TV, YouTube, redes sociais. Foram 2 incêndios em apartamento. Teve um lá no Carrão e teve um que o Rogério é síndico. Teve o da Nilvia também recentemente. Então são várias coisas que... E até o cuidado quando a gente vai agregar alguma coisa no condomínio, né? Tu falou do último incêndio. Quando vai agregar alguma coisa no condomínio, pedir uma RT, ver que se tem um engenheiro responsável ou dependendo da situação, que possa ser um técnico responsável. Eu vou fazer a última pergunta para o Cristiano para a gente poder encerrar. O AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, em que prazo a gente tem que renovar? A gente falou dos condomínios novos, que ele recebe de 1 ano, mas normalmente aí, diferença entre comercial e residencial? Prédio comercial são 3 anos e prédios residenciais 5 anos. Até, né? Porque eu já tive casos dele fornecer 2, 3 anos só de... se você deixou assim, tem algumas observações. Se você tem um problema ali, aí você coloca um prazo de 1 ano, aí ele só te dá de 1 ano. Mas assim, se tiver tudo ok, eles te dão 3 anos para comercial e 5 anos para residencial. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, mais um programa interessante. A gente queria agradecer aí a presença do Cristiano aí, Grupo Vórtico. Já se inscreveram no nosso canal, já ativaram o sininho, né? Então agora curte e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.